Olá, você que nos acompanha pela Opção Play. Hoje nós recebemos aqui o jornalista e agora pré-candidato a governador pelo Patriota, Paulo Beles. Paulo Beles, muito obrigado por nos visitar aqui, nos conceder essa entrevista. E eu que agradeço, Augusto. Agradeço a você, toda a equipe, Patrícia, toda a equipe. É uma oportunidade muito importante para a gente poder conversar com o seu público, o nosso público. Paulo, o mundo político e os eleitores foram pegos surpresos com seu anúncio da pré-candidatura na última terça-feira. De onde veio essa ideia de se tornar candidato a governador? Augusto, na verdade, essa ideia de entrar na política é antiga. Já há 15, 20 anos eu recebo convites de vários partidos para poder disputar algum cargo, né? Inicialmente falou-se em Prefeitura de Goiânia, mas dessa vez agora, como a eleição é para o governo do Estado, o partido entendeu que seria o momento apropriado, diante das opções que a gente vê aí, diante do altíssimo índice de abstenção, de rejeição que a gente vê por parte desses candidatos. O Patriota entendeu, a executiva nacional do partido, inclusive, entrou fundo nisso, o Adilson Barroso, que é o presidente, o Cabo Daciolo, que é candidato a presidente da República, o presidente aqui, o Ranieri Nunes, todos falaram comigo e fizeram convite para que a gente possa ser, inclusive, o único candidato que o Patriota tem no Brasil inteiro ao governo do Estado. Então foi aí que veio o convite, eu balancei e falei, eu costumo provocar muito meu telespectador, dizendo, olha, você tem que se interessar pela política, quando eu vejo que alguém está insatisfeito, tem que se interessar pela política, porque se você não se interessar, esses que estão aí vão continuar e vão continuar mandando na gente. Aí eu recebi também de volta essa boa provocação por parte dos meus telespectadores. E por que você também não entra? Aí juntaram as duas coisas e acabou dando no que deu. Então a ideia é pegar meio essa proposta de se buscar candidatos novos, se buscar uma renovação na política, mas o que você pretende apresentar para o eleitor goiano a partir dessa ideia de ser uma renovação, uma novidade na eleição? Fica até engraçado, né, dizer o que eu pretendo apresentar. Eu pretendo dar dignidade para o cidadão, que é uma coisa que eu sempre procurei fazer através dos meus programas, na medida em que eu criticava, pelo menos até dias atrás, tive que sair do ar por força da lei eleitoral, mas é uma coisa que eu sempre fiz, cobrar das autoridades providências para problemas antigos, né, que se sucedem, entra governo, sai governo, seja estadual, seja municipal, são problemas antiquíssimos, né, que estão à espera de uma solução. E eu vejo isso como uma falta de respeito ao cidadão, né? Não existe a dignidade ali respeitada. No momento em que o cidadão, por exemplo, eu costumo dizer que o Estado, e não é novidade, alguém já disse isso, que o Estado é como se fosse uma loja, como se fosse uma empresa que você vai para comprar um produto, paga caro através dos impostos, dos tributos que você paga, e na hora de receber a prestação de serviço, ela é de péssima qualidade. Quando tem, porque muitas vezes não tem. Né? Por exemplo, a segurança pública é um calo, né? É um gargalo nesse governo, foi no outro também. É difícil resolver? Claro que é difícil, porque não é um problema apenas local, é nacional. Mas alguma coisa haverá de ser feita aqui, a começar por contemplar a insatisfação, os anseios, né, da tropa, da base da tropa da polícia, que está insatisfeita com o tratamento que tem recebido por parte do governo, né, com medidas equivocadas, com promoções equivocadas, apadrinhadas. Quer dizer, o pessoal da base não ascende e só sobe dentro da carreira militar quem conta com as benesses de um apadrinhamento político dentro do governo. Então, são coisinhas, às vezes pontuais, pequenas, mas que, se somadas, ela compõe um conjunto que está criando uma insatisfação na população, que é refletida nas avaliações que são feitas por institutos de pesquisa sobre o governo e também sobre a intenção de voto a quem está ocupando o governo nesse momento, que tem baixíssima intenção de voto. Então, isso tudo é reflexo dessa insatisfação da população que está vendo a sua dignidade ferida. Então, eu quero começar por aí. Professores, se eu chegar lá, terão da minha parte, até porque eu sou professor também, me informei, terão da minha parte um tratamento muito digno, porque são eles que formam as pessoas, que formam as gerações, e recebem salário de fome. Quer dizer, eu não entendo isso, não entendo ainda como é que tem gente que quer ser professor, é porque são abnegados mesmo e querem exercer essa profissão. Mas dias atrás você viu uma professora que tomou um choque dentro de uma sala de aula,
montada dentro de um container, quer dizer, uma sala de lata. Quer dizer, não dá para pensar numa coisa dessa em pleno século XXI. Quer dizer, então, essas coisas mais urgentes é que eu pretendo contemplar num plano de governo que só hoje, a partir da confirmação do partido de que eu vou para a disputa, só hoje que eu comecei a montar, mas vai passar por aí. Essa ideia de ofertar dignidade, de fato, para a população e para os eleitores, como é que o senhor pensa em fazer, vendo que a gente vive uma crise econômica que vem se arrastando e provavelmente o governo que assumir, independente de ser o senhor ou qualquer outro candidato que se coloque a partir do dia 16 de outubro, de 16 de agosto na campanha, vai ter dificuldades econômicas para poder colocar as propostas em funcionamento. Como é que o senhor pretende driblar a crise econômica para poder fazer com que a população tenha a dignidade que o senhor espera que ela tenha? Você falou uma coisa séria, quer dizer, nós vivemos uma crise econômica que foi ignorada lá atrás, né, pelo presidente Lula, mas que era real, tão real que realmente chegou a esse ponto. Mas além da crise, nós temos também uma incerteza, uma interrogação. Alguém sabe o real estado financeiro, o estado fiscal do governo de Goiás, do estado de Goiás? Né? Você saberia me dizer qual é a situação, por exemplo? É muito difícil, porque os números, infelizmente, muitas vezes vêm maquiados, muitas vezes não, normalmente vêm maquiados. Quando alguém da imprensa publica alguma coisa, dizendo que, por exemplo, Goiás é o terceiro estado mais endividado do país, deve mais de 19 bilhões, eles rebatem com outras afirmativas que não são confirmadas, não são pesquisadas a fundo, conferidas, para ver se isso bate com a realidade. Então nós precisamos parar com essa história de maquiar número, parar com essa história de prometer e não cumprir. Eu fiquei abismado quando eu vi ontem o governador concedendo uma coletiva e achando maravilhoso que ele cumpriu 70% das promessas de campanha. Claro que tem alguns meses ainda para terminar o ano, mas será que diante dessa mesma crise que você diz, ele vai ter dinheiro para concluir? E outra, as promessas que foram concluídas são coisas pequenas, são obras menores. E as maiores? Se você pegar Anápolis, por exemplo, você vai encontrar o complexo aeroespacial, a plataforma logística, você pega o Centro de Convenções de Anápolis, que foi inaugurado sem estar concluído, né? Não foi concluído, mas foi inaugurado, assim como o Centro Cultural Oscar Niemeyer, que está lá até hoje, depois de 8 anos, sem ter sido concluído. A biblioteca não pode ser colocada lá porque não suportava o peso dos livros, né? A estrutura física não suportaria o peso dos livros, uma coisa absurda. Então essas coisas têm que ser rediscutidas, a sociedade tem também que participar, não pode ficar alheia a esse tipo de discussão. Agora, Paulo, como é que o senhor pretende fazer essa discussão durante a eleição? A eleição, como comentei, começa no dia 16 de agosto. É uma eleição muito curta, é a primeira tão curta que a gente vai ter desde a redemocratização. Como é que o senhor pretende, vindo até ontem, não era um pré-candidato, se a sua candidatura se consolidar, dá tempo de discutir com o eleitor e mostrar essas propostas, o que o senhor pretende apresentar para a população goiana? É evidente que o tempo que eu vou dispor é muito menor do que os outros candidatos, né? Tem candidato aí, por exemplo, que está na disputa há 20 anos, mais do que isso, desde 1994. Tem um deles que já disputou a eleição em 94 e perdeu. Mas ele continuou com esse sonho e continuou trabalhando por isso. Quer dizer, é um trabalho contínuo de décadas. O outro está na política também um pouco mais recentemente, mas também já tem um trabalho que vem de décadas e mais do que isso, ele está herdando o espólio do pai, que está há décadas na política também. Então, eles têm um tempo muito grande para fazer esse trabalho de chegar até o público e ouvir o público. Não sei se eles estão fazendo isso, eu pretendo fazer. Então, claro que eu vou dispor de muito pouco tempo, mas acho que as redes sociais, entrevistas como essa, são essenciais para a população ajudar a gente, de repente, mandar sugestões, vamos fazer algumas reuniões públicas para ouvir segmentos, os mais importantes segmentos, os mais urgentes, não importantes, porque todos são importantes, mas os mais prementes, para que a gente possa chegar e fazer a coisa funcionar. Não é possível que em pleno século XXI, além da professora que se queimou numa sala de container dando aula, não é possível que a Secretaria de Educação tenha a quantidade de temporários que tem. Quer dizer, é um desestímulo, inclusive, àqueles professores que ganham pouco e ainda vêm outros entrando para exercer a mesma profissão que eles, ganhando menos ainda, ganhando um pouco mais que o salário mínimo. Quer dizer, é esse o país que a gente quer, é esse
É esse o estado de Goiás que a gente quer? Eu não quero esse estado. Paulo, se o senhor se consolidar como candidato a governador, o Patriota sai sozinho ou tem negociado coligações com outros partidos? Tem outros partidos que estão em conversa, já nos procuraram. O presidente Ranieri Nunes tem cuidado até agora dessa questão, eu só a partir de agora que vou entrar. Mas tem partidos grandes também procurando a gente. A partir do momento do lançamento do nome, me permita aqui, não vou citar nomes, evidentemente, mas tem partidos grandes querendo conversar não sei o que, ainda não conversei, até por conta do compromisso que eu já tinha com vocês aqui, outros compromissos, mas vamos ouvir todo mundo, não sei, de repente eles podem ter alguma coisa boa finalmente para dizer. Você que nos acompanha pela Opção Play, acabamos de conversar com o jornalista e agora pré-candidato ao governo de Goiás pelo Patriota, Paulo Bergs. Paulo, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela visita. Eu que agradeço, Augusto, toda a equipe, muito obrigado. Patrícia, com quem estive agora há pouco, que é uma grande amiga. E obrigado a você, internauta, né? Tomara que, no mínimo, eu consiga provocar em você essa necessidade de você entrar na política, de alguma forma, deixar de votar em quem alguém pediu para você votar. Você tem que ter a sua própria convicção, faça isso com a sua família, né? Vote por você, tenha liberdade na hora de votar para ter liberdade na hora de cobrar. Porque se você votar naquele candidato que o coronel da sua cidade, que o coronel daqui da capital mandou você votar, depois você fica sem legitimidade para cobrar de quem você colocou no poder e não gostou. Tá bem? Então, entre para a política, faça como eu.